que é pastor, já esteve pregando aqui, e o Nemuel, que é o esposo, não pode deixar de falar do Nemuel, que está ali. Hoje eu achei que eu nem ia poder falar, porque ele fez uma cirurgia em mim na sexta-feira, falaram, não vou nem, mas foi tão bem feita que eu já estou aqui falando. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos. É uma alegria poder estar aqui junto com vocês. Deus é bom e os propósitos do Senhor são lindos. A gente nada entende, né, pastor Oswaldo? Mas Deus tem o seu... E por 30 dias nós estaremos aqui em Maringá. E o Senhor nos dá o privilégio de estar aqui junto com vocês, adorando a Ele. Como é bom e como é maravilhoso, né? Ter uma família que aonde a gente vai, a gente pode junto, se quiser, né? Tirar tempo para adorar ao... E nós estaremos orando e pedindo a Deus que Ele use a Karen, não como nós queremos, mas segundo a vontade do Senhor e as nossas necessidades. Pai maravilhoso e bom, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por estar neste lugar para render a Ti gratidão, louvor e adoração. Te glorificamos, Senhor, pelo fato de que o Senhor nos escolheu para servir a Ti e ao Teu reino. Senhor, eu apresento a Ti mais uma vez a vida da Karen, que o Senhor usa ela de forma especial e maravilhosa. Eu sei que o Senhor sonda os corações e conhece todas as necessidades, propósito e desejo dos corações. Além de Te adorar, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Fala de forma especial conosco, Senhor. Somos tão dependentes e carentes e necessitados do Senhor. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, porque receberemos vitória e bênção do Senhor no Teu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 6 e o versículo de número 17. Desde já, quero agradecer ao Senhor pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui. Já estive aqui há muito tempo atrás, bem no comecinho, já mudou bastante coisa, né? Glória a Deus por isso, Senhor. Nós vemos a obra do Senhor avançando, né? E louvo a Deus também pela vida do meu tio, o pastor Oswaldo, né, que nos deu essa oportunidade, a Iraneide, o Oswaldinho, né, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Também ao meu esposo, meu sogro e minha sogra que estão aqui comigo, né? O Senhor é bom, o Senhor eu digo que o Senhor não une apenas vidas, né? O Senhor une propósitos, né? Então eu agradeço a Deus pela vida do meu esposo que sempre está me apoiando. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Amém? Podeis assentar, igreja. Glória a Deus. Quando nós somos convidados a ministrar a palavra do Senhor, desde já vem a preocupação, né? Daquilo que nós iremos trazer à igreja, porque nós não queremos trazer uma palavra que venha apenas do nosso coração, mas nós queremos que o Senhor venha realmente trazer uma palavra especial para nós. E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. O Senhor sempre tem algo, um banquete especial preparado para nós. Aqueles que realmente abrem o seu coração para ouvi-lo falar aos seus corações. E acredito eu que a maior parte dos que estão aqui já conheçam ou já tenham ouvido falar sobre a Arca da Aliança, né? Quando houve a
a criação, quando o Senhor fala para que a Arca da Aliança seja feita, e ela é projetada de tal forma, com todas as características que ela precisa ter. E ela significa muito para o povo de Israel. A Arca da Aliança, ela vem para si e significa e representa, não somente representa a presença de Deus para o povo de Israel. Aquela arca representava para o povo que o Senhor estava com eles. E também fazia memória a tudo aquilo que o Senhor já tinha demonstrado e provado do cuidado para com o povo de Israel. Quando nós vemos a história e nós vemos então a Arca da Aliança, nós vemos ela, o quanto ela era importante, o quanto ela é importante, o quanto ela representa para o povo de Israel. Nós sabemos que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus, né? Mas nós também vemos o povo israelita, não somente como o povo escolhido por Deus, mas um povo que muitas vezes falhou contra o Senhor, muitas vezes pecou contra o Senhor, muitas vezes virou-se contra o Senhor e começou a olhar apenas para suas vontades carnais e fazer apenas aquilo que era da sua própria vontade. Quantas vezes eu digo sempre que se nós fôssemos o Senhor, nós não perdoaríamos tanto quanto o Senhor perdoou o povo de Israel. Porque muitas vezes o Senhor alcançava com braços de amor e braços de misericórdia, mas mesmo assim o povo de Israel falhava novamente. E nós muitas vezes fazemos isso. Mas nós, enquanto seres humanos, temos um amor condicional. Nós amamos se, nós amamos quando, nós amamos se o fulano fizer isso, se o fulano fizer aquilo, mas se ele fizer tal coisa que eu não gosto, eu não amo mais. Mas o amor do Senhor é um amor incondicional. E nós vemos o Senhor perdoando, restaurando Israel muitas vezes quando eles perdiam batalhas. E a história que nós iremos falar um pouquinho aqui nos fala mais uma vez de Israel perante uma batalha contra os filisteus. Numa de suas batalhas de Israel contra os filisteus, nós nos deparamos com um contexto onde os filisteus já haviam ferido mais de 4.000 homens de Israel. Porque o povo de Israel mais uma vez havia pecado, mais uma vez estava desagradando ao Senhor. E nós sabemos que quando nós desagradamos ao Senhor, quando nós começamos a viver uma vida segundo as nossas próprias vontades e não conforme a vontade do Senhor, quando nós fazemos isso, a proteção do Senhor, as bênçãos do Senhor, elas deixam de nos alcançar, não porque Ele quer, mas porque nós nos afastamos da presença dEle. E nós vemos esse mesmo cenário, os filisteus atacando e os mais de 4.000 homens feridos do povo de Israel em mais uma de suas batalhas. E quando isso acontece, quando o povo fica sabendo disso, e os filhos do sacerdote Eli, que era o sacerdote que era responsável pela Arca da Aliança que estava no templo, a palavra do Senhor nos diz que quando acontece isso e os filhos de Eli ficam sabendo sobre isso, sabe o que acontece? Eles têm uma brilhante ideia. Já sei o que nós vamos fazer. O Israel está perdendo. Vamos levar a Arca da Aliança até o campo de batalha onde estão os israelitas. E assim, eles vão vencer a batalha. Porém, a ordem do Senhor era que a Arca da Aliança ficasse aonde? Dentro do templo. Não era para tirar ela dali, e até mesmo para manusear, até mesmo para entrar aonde a Arca da Aliança estava, tinha todo um processo para que isso acontecesse. Mas aí eles fazem isso. Tiram a arca do templo e levam até o campo de batalha. E mesmo assim, quando isso acontece, o povo de Israel fica feliz achando que eles iam ganhar a batalha. Mas novamente eles tomam essa direção fora da vontade de Deus. E Israel perde a batalha para os filisteus da mesma forma. Pois estava em pecado. E sabe o que acontece? Quando acontece isso, além deles perderem a batalha, o povo de Israel
perde a Arca da Aliança. Os filisteus levam com eles a Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança representava? A presença de Deus sobre o povo de Israel. Agora eles estavam quebrados de certa forma com a batalha, muitos homens que foram feridos e mortos, e ainda perderam a Arca da Aliança que representava a presença de Deus com eles. Ei, quando acontece isso, os filisteus levam a Arca da Aliança e eles colocam essa arca, eles falam, já sei, vamos levar isso aqui como um troféu. E vamos levar para dentro do nosso templo, o templo do deus Dagon. E eles acham que está tudo tranquilo, vamos colocar essa arca aqui. Mas nós sabemos que com a presença do Senhor não se brinca, não se faz chacota. Quando eles colocam ali, perto da estátua de Dagon, quando acontece isso na primeira noite, e quando amanhece o dia, eles chegam no templo, a estátua está com o rosto em pó, perante a Arca da Aliança. E eles acham que é apenas uma coincidência e fazem isso no outro dia. Quando chega no outro dia e eles acordam e vão ao templo, ali também estava novamente a estátua, não só com o rosto em pó, mas com a cabeça quebrada e também com as mãos quebradas. E aí eles viram a seriedade que era tocar na presença de Deus. Ei, e aí quando eles viram isso e viram a seriedade, eles falaram, a gente não pode ficar com isso aqui não. O que a gente vai fazer com isso aqui? A gente precisa dar um jeito de mandar isso embora. Como que a gente vai ficar com esse negócio? Em 2 dias já está quebrado a nossa estátua do ídolo que a gente adora. E daí, a Bíblia diz que eles dão um jeito, eles preparam uns carros de boi, colocam ali em cima essa arca. E eles falam, se for realmente de Deus, os bois vão levar de volta para os israelitas. E se não for, eles vão para outro caminho. E a Bíblia diz que quando eles colocam a arca sobre os carros de boi, a arca volta para o povo de Israel. Mas quando ela é devolvida para Israel, ela vai parar em um lugar que se chama Bet-Semes. Porém, ainda assim, ela ainda não estava onde? Em Jerusalém, onde era o seu lugar. E olha, porém no reinado de Saul, enquanto Saul reina, a Bíblia nos mostra que Saul, ele não o prioriza, ele não valoriza a arca. E então a arca vai ficando ali por um tempo. Porém, ali quando Davi toma o reinado, quando Davi assume o reinado novamente, ele pede a arca de volta. Ele fala, vamos buscar a arca que está em Bet-Semes e vamos voltar ela para Jerusalém, aonde é o seu lugar. Porque Davi entendia, para seu reinado valer, para que as coisas fluíssem no seu reinado, em primeiro lugar, a presença de Deus deveria estar com eles. Aleluia! Então, neste processo, enquanto eles vão buscá-la, primeiro eles tentam fazer a mesma coisa que os filisteus. Eles tentam colocar em carros de boi, colocar em cima ali de uma estrutura e levá-la de volta. Porém, a Bíblia diz que quando eles estão indo, os carros de bois tropeçam e um dos homens que estava lá, o nome dele era Uzá. Quando ele imediatamente vê que a arca talvez dá uma balançada e que ela pode cair, ele tenta o quê? No primeiro momento fazer o quê? Toca na aliança, na arca da aliança, para tentar segurar. E a Bíblia diz que ele, ao tocar a arca da aliança, a arca, Deus se ira, porque não se toca na arca de qualquer maneira. E a Bíblia diz que quando ele faz isso, ele cai morto no mesmo instante. E olha, quando acontece isso, nós vemos o que, irmãos? Por que com o povo, os filisteus, quando eles tocaram na arca, não aconteceu? Por que quando eles foram levar desse jeito, a arca não aconteceu nada e Deus permitiu que eles carregassem? Porque a ordem que Deus havia dado era para o povo de Israel. Deus havia escrito as regras e direcionado o povo de Israel quando fez a arca, de como eles deveriam cuidar.
Então a responsabilidade de cuidar, de zelar, de saber a forma de manusear a arca era deles. Os filisteus não sabiam como eles deveriam. Então Deus permitiu que eles agissem assim. Mas o povo de Israel, eles eram um povo ciente. Eles sabiam como eles deveriam fazer. Então não poderia ser de qualquer forma. Assim somos eu e você, irmãos. Nós sabemos como nós devemos agir. E o Senhor nos cobra mediante aquilo que nós sabemos. A Bíblia nos fala isso. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos perante as nossas atitudes. O Senhor vê que nós sabemos, que nós temos ciência sobre as coisas. E foi assim que Ele fez com Israel. E Davi vê que acontece isso, na hora ele se assusta. Ele fala, peraí, não é desse jeito. Então eu já sei. Eu acredito que ele vê aonde é o lugar mais próximo para ele conseguir levar a arca. E ele leva até a casa de Obed-edom. E ele diz assim, ó Obed-edom, eu vou deixar aí essa arca, porque a gente não conseguiu levar ela. E nós vamos voltar embora. E ele faz isso. Porém, olha só o que acontece. A palavra do Senhor nos diz que nesse período em que a arca ficou na casa de Obed-edom, em 3 meses, as bênçãos do Senhor desceram sobre a casa de Obed-edom. A casa de Obed-edom foi abençoada, porque a presença do Senhor estava na sua casa. Nós entendemos com isso que aonde a presença do Senhor está, não tem como a bênção do Senhor não estar também. Aleluia! Glória a Deus! E então, quando Davi fica sabendo disso, porque é assim, né? Quando as bênçãos vão chegando, todo mundo fica de olho. E logo a notícia chegou para Davi. Ei, Davi, tá sabendo? A casa de Obed-edom, a família dele, está sendo abençoada. Depois que a arca veio para a casa dele, as coisas mudaram. E quando o rei fica sabendo disso, o rei Davi, ele fala, não, eu preciso buscar isso de volta para Jerusalém. Jerusalém, Israel precisa de volta da presença do Senhor. Só que agora, dessa vez, Davi fala, não, eu vou fazer do jeito certo. Ele vai entender como é o processo do que ele tem que fazer para que ele consiga levar de volta a arca da aliança. E se você ler, eu não vou poder explicar muito, mas se você ler todo o capítulo 6, você vai vendo como foi feita essa volta da arca da aliança. Então ele começa com sacrifícios, ele coloca a roupa sacerdotal, levitas carregando, porque não era para carros de boi carregarem. A Bíblia diz que eram com argolas e uma estrutura para que somente os levitas podiam tocar e carregar a arca da aliança, e não animais. Então, quando ele faz isso, ele faz todo o processo, ele consegue devolver e chegar até a Jerusalém de volta com a arca da aliança. E quando isso acontece, a Bíblia nos fala um cenário lindo, onde o povo de Israel se alegra, onde todos estão felizes e cantando e dançando e adorando, porque novamente a presença do Senhor estava sobre o povo de Israel. E daí, quando acontece isso, Davi está tão feliz, Davi está tão alegre, que ele faz o quê? Ele começa a dançar com o povo, ele começa a cantar, ele começa a se alegrar. E ele vai entrando ali, feliz da vida, porque agora a presença do Senhor estava de volta. Só que a Bíblia diz que quando ele faz isso, quando ele começa a adorar e a exaltar, sua esposa Mical estava de longe observando tudo acontecendo. E quando ela vê isso, a Bíblia diz que quando ela vê Davi dançando, adorando e exaltando, alegre, a Bíblia diz que ela desprezou Davi pela atitude que ele teve, pela forma como ele estava agindo sendo o rei de Israel. Só que a Bíblia diz que Deus, quando vê essa atitude de Mical, quando ela faz isso, a Bíblia diz que Deus fecha a madre de Mical de tal forma que ela nunca pôde gerar filhos. Ela fechou a madre, a Bíblia diz assim,
E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Hoje nós sabemos, irmãos, então, que a arca, ela representa para nós a presença de Deus em nossas vidas. E é tão importante para nós pensarmos e nós refletirmos no lugar que essa presença está em nós. Sabe, eu sempre costumo dizer sobre isso, sobre a posição que nós colocamos as coisas nas nossas vidas. Existe uma hierarquia das coisas que a gente vai colocando. Existe um teórico que fala sobre a pirâmide de Maslow. Alguém aqui já deve ter ouvido falar sobre isso. Ele fala sobre a realização, as condições necessárias para a realização humana. E ele coloca ali a base da pirâmide, em sequência, várias coisas para que ele chegue no topo e tenha essa autorrealização. Mas para nós que servimos a Cristo, nós que sabemos da importância da presença de Deus, nós sabemos que a nossa base não é a nossa condição humana. Nós sabemos que a nossa base precisa ser a presença de Deus em nossas vidas, para que nós venhamos nos sentir realizados e satisfeitos na nossa existência. Aleluia! E eu quero compartilhar com vocês aqui algumas coisas rapidamente sobre tudo isso que nós conversamos aqui, sobre tudo isso que eu falo sobre a Arca da Aliança. A primeira coisa que nós vemos é que a Arca da Aliança, ela foi manuseada por diversas vezes de forma incorreta, como se fosse um objeto igual aos outros. Nós vemos muitas vezes o povo de Israel olhando e tratando e lidando com a Arca da Aliança de qualquer forma, como se eu posso tocar nisso de qualquer forma. Ei, nós não podemos agir, nós não podemos lidar com a presença de Deus de qualquer forma. Existe um contexto que nós estamos inseridos na sociedade hoje, em que muitos se dizem cristãos, em que é bonitinho ser crente hoje em dia, em que muitos falam, eu sirvo a Deus, eu sou cristão, mas as suas atitudes não são condizentes com a palavra do Senhor. E o que eu quero dizer para você nesta noite é que não é de qualquer forma que nós tocamos na presença do Senhor. Que não é de qualquer forma que nós tocamos no corpo e no sangue de Cristo. Ei, nós vimos que o povo, quando vai agir e aquele vai tocar na arca para segurá-la, de uma forma talvez num reflexo, a Bíblia diz que instantaneamente ele morre. Porque a Arca da Aliança é algo sagrado. É algo que nós precisamos zelar, que nós precisamos cuidar. E nós não podemos levar de qualquer maneira. A nossa vida espiritual, ela precisa estar condizente com a palavra do Senhor. A minha vida, no meu trabalho, na minha casa, onde eu vou, precisa estar condizente com a palavra do Senhor. Ei! Não é de qualquer forma que eu subo nesse altar. Não é de qualquer forma que eu participo do corpo de Cristo. Eu preciso ter uma vida santificada perante o Senhor. E como é que será que está a nossa vida? Eu não sei como você está, mas o Senhor sabe, Ele sonda os nossos corações. Nós enganamos pessoas, enganamos a sociedade, mas o Senhor, nós não escondemos as nossas atitudes. Aleluia! E nós não devemos tratar algo santo como algo comum. Eu não trato o altar do Senhor, a presença do Senhor, como eu trato as outras coisas do meu dia a dia. Eu não cuido das coisas do Senhor, como eu cuido das outras coisas no meu dia a dia. Ei, quantas vezes nós nos dedicamos e nos esforçamos mais
para muitas vezes para coisas seculares, para o nosso trabalho, para outras coisas e para a nossa casa, que é importante, mas em primeiro lugar, eu preciso me dedicar para a presença do Senhor. E como estão as nossas atitudes perante o Senhor? Como está o meu zelo? Como eu estou tratando a presença do Senhor? Nós não podemos permitir que tudo isso se torne familiar, sabe? Eu faço porque eu tenho que fazer. Eu oro porque eu tenho que orar. Eu canto porque eu tenho que cantar. Eu prego porque eu tenho que pregar. Ei! Eu faço porque a presença do Senhor habita em mim. Eu faço porque eu amo o Senhor e preciso servi-lo com excelência. Eu preciso zelar da presença do Senhor na minha vida. Nós não podemos deixar que a rotina do dia a dia nos faça ter uma vida no automático com o Senhor. Ei, não existe automático com o Senhor. É preciso dedicação, é preciso consagração para que a presença do Senhor habite em nós. Aleluia! A segunda coisa que nós vemos é que Israel parecia em alguns momentos em se preocupar em ter a arca para os protegerem como se fosse um amuleto. Mas não como algo que deveriam ter, pois era a presença de Deus. Eles, em alguns momentos, quando você vê Ofni e Finéias, quando eles vão levar a arca para o campo de batalha, que são os filhos de Eli. Vamos levar a arca da aliança, que a vitória é garantida. Como se a presença do Senhor, como se isso fosse um amuleto, que fosse fazer com que eles fossem ganhar a batalha. Mas, na verdade, o que nós precisamos entender é que a presença do Senhor não é um amuleto. É algo que eu preciso viver na minha vida. É algo que eu preciso experimentar. Porque Deus não é apenas fonte de bênçãos. Deus, Ele é a fonte. Eu preciso estar com Ele. Ele não é só fonte de bênção, Ele é fonte de vida. E eu preciso estar com Ele, entender que Ele é o centro da minha vida, que Ele precisa estar no centro da minha vida. Eu não posso apenas falar, não, Deus é na minha vida, Deus vai me proteger. Ei, mas eu estou agindo conforme a sua palavra diz para que isso aconteça? Eu estou ouvindo a direção do Senhor, a voz do Espírito Santo, naquilo que Ele diz que eu preciso fazer? Quantas pessoas estão falando, nós vamos, Deus te protege, Deus isso. E você vê pessoas falando isso como se Deus fosse obrigado a fazer tudo por todos, mas ninguém está disposto a renunciar nada. Ninguém está disposto a abrir mão de certas coisas para que a presença do Senhor realmente habite. E muitas vezes as pessoas estão convencidas de que estão protegidas do Senhor apenas porque Ele é Deus e Ele é Deus. Ele nos protege, mas nós também precisamos obedecê-lo para que isso aconteça. Ei, quer ser abençoado, quer ser guardado, quer viver algo sobrenatural da parte de Deus, se permita viver uma vida de obediência com Ele. Se permita ser direcionado pela voz do Espírito Santo. Talvez se Ofni e Finéias, ao invés deles ficarem falando, não, vamos levar a arca. Talvez se eles estivessem preocupados, vamos falar com Deus. Nós estamos aqui perante a arca. Vamos falar com Deus e ver o que Ele nos dá de direção. Do que a gente faz. Vamos nos arrepender das nossas atitudes más. Vamos nos converter dos nossos maus caminhos. E então nós vamos ver o povo de Israel ser vitorioso. Não. Vamos pegar a arca da aliança. Ei, a gente quer o caminho mais fácil. A gente não quer pegar o caminho que é o que o Senhor quer nos dar. A gente quer pegar o caminho mais fácil.
mas o caminho mais fácil não vai nos levar ao céu. Mas o caminho direcionado pelo Senhor, baseado nas Escrituras do Senhor, irão nos levar às mansões celestiais. Aleluia! Glória a Deus. Em terceiro lugar, o que eu vejo é que o lugar que as coisas ocupam em nossas vidas diz muito sobre o quanto nós nos dedicamos a elas. O lugar que as coisas ocupam em nossas vidas diz muito sobre o quanto nós nos dedicamos a elas. Qual tem sido a hierarquia? Qual tem sido a posição do que é importante na sua vida? Qual é o lugar que o Senhor tem ocupado na sua vida? Qual é a posição que o Senhor tem ocupado em nós? Eu digo isso porque uma das maiores estratégias de Satanás nesses últimos tempos não é tirar as pessoas das igrejas, é fazer muitas vezes que nós estejamos aqui e nós não percebamos que muitas vezes nós estamos aqui por uma rotina e muitas vezes não percebemos que o tempo que nós estamos envolvidos com o Senhor, a vida que nós estamos com o Senhor, não é realmente o que nós demonstramos aqui. Ei, o inimigo quer tirar de nós o nosso tempo nos últimos dias. E a gente usa isso como desculpa para não fazer as coisas para o Senhor. O dia passa e eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. O dia passa e eu não orei porque eu não tive tempo. O dia passa e eu não fiz jejum porque eu ia trabalhar demais e eu ia sentir fome. Ei! Qual é a vida que nós queremos ter com Deus? Qual é a experiência sobrenatural que nós queremos ter com Deus? Eu vejo o povo de Israel, Deus querendo ter um relacionamento genuíno com eles. Deus estava ali perante eles mostrando todas as vezes: ei Israel, se vocês estiverem comigo, vocês serão vitoriosos, vocês serão prósperos, vocês serão protegidos e guardados. Mas Israel, quantas vezes escolhia os seus próprios desejos e as suas próprias vidas terrenas e deixavam aquilo que Deus tinha preparado para eles. Ei, que nós não venhamos perder aquilo que nós temos de mais importante, que é a presença do Senhor. Que nós não venhamos deixar que a rotina do dia a dia venha possuir o tempo que é do Senhor nas nossas vidas. A própria palavra do Senhor nos diz isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ei, a matemática de Deus é diferente da nossa. Ele nos ensina todos os dias que se nós queremos ser abençoados, nós temos que trabalhar, sim. Mas se eu colocar o Senhor à frente do meu trabalho, Ele vai abençoar ainda mais o meu trabalho. Aleluia! Ele quer que eu me dedique à minha família, mas se eu colocar Ele no centro da minha família, a minha família vai ser abençoada. Aleluia! Se eu coloco o Senhor em primeiro lugar nos meus sonhos e nos meus projetos, Ele vai fazer infinitamente mais do que eu peço e do que eu penso. Mas eu preciso colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Aleluia, nas minhas escolhas. Aleluia, não deixe que a rotina e as cobranças do dia a dia tirem o seu relacionamento com o Senhor. Quantas vezes eu me deparo com isso? Quantas vezes eu tenho que me policiar e pedir perdão para o Senhor? Porque muitas vezes a gente vai vivendo no automático e a gente não percebe que a gente está ocupado demais com a vida terrena e se esquecendo do reino. Aleluia! E em quarto lugar, o que eu vejo é que quem cuida da arca é abençoado, mas quem a despreza ou lhe trata como algo normal, não traz para si ganho.
A presença do Senhor, ela deve ser bem-vinda em nós e em nossa casa. Mas para isso, a nossa casa deve estar arrumada. Eu fico imaginando quando Obed-edom descobre que a presença do Senhor, a Arca da Aliança, vai ficar na casa dele. Imagina a alegria de Obed-edom quando ele fala: que privilégio é esse? A Arca da Aliança, a presença do Senhor vai estar na minha casa. E ele a recebe de forma grata, de uma forma cheia de amor. E nós sabemos que quando nós recebemos a presença do Senhor com amor, as bênçãos do Senhor, elas nos alcançarão. Conosco não é diferente, igreja. Quando a gente abre a nossa porta e fala: venha a presença do Senhor, eu estou de coração aberto para te receber. Ah, querido, o Senhor entra e faz morada e transforma e faz tudo novo. Como nós vimos na vida do irmão que testificou aqui do que Deus fez na vida dele. O nosso Deus, Ele é grande. Ele faz grandes coisas por nós. Ei, quantas pessoas podem ter o privilégio, assim como Obed-edom teve, de ter a presença do Senhor na sua casa, mas não estão se abrindo inteiramente para que isso aconteça. Ei, quando nós vemos aquele rapaz que tocou na Arca da Aliança, ele era um dos filhos do primeiro homem que ficou lá naquela primeira cidade. Como que era o nome da cidade? Bet-Semes. Uzá, que foi o que tocou na aliança, ele era filho do homem onde estava sendo guardada a arca. E porque a arca estava na casa dele, talvez ele estava acostumado. Eu estou acostumado com essa arca aqui na minha casa, eu vou tocar nela. E não é porque a gente está acostumado que a gente toca nas coisas. Na presença do Senhor, a gente precisa ter reverência com as coisas. Obed-edom tratou com carinho, com reverência, com amor, e ele e a sua casa foram abençoados. Olha como é lindo o Senhor. Quando nós recebemos a presença do Senhor, não somente nós, mas quem está à nossa volta também é abençoado. Não tem como a presença do Senhor estar em nós e isso não refletir na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Aleluia! E olha só, a mulher de Davi, quando ela faz isso, quando ela despreza Davi pela atitude dele, ela sofre as consequências. E eu quero que você entenda que quando você se alegrar com a presença do Senhor, que quando você for transformado porque a presença do Senhor voltou para a sua vida, vão existir pessoas que vão desprezar as suas atitudes. Vão existir pessoas que vão reclamar, que vão murmurar, que vão falar mal de você, que não vão entender, porque só entende quem experimenta da presença do Senhor. Aleluia! Nós precisamos experimentar para entender o que é servir ao Senhor. Mas não deixe de servir ao Senhor. Não deixe de se manter fiel por causa daqueles que se levantarem, daqueles que te desprezarem. Porque maior é aquele que está conosco. Aleluia! Eu acho lindo quando Davi, quando ele vê isso, ele diz, a Mical fala assim para ele: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor. Sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. Eu me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Aleluia! Quem se submete à poderosa e onipotente mão do Senhor é exaltado por Ele mesmo.
Não porque nós merecemos ou porque somos bons, mas porque Ele é bom e infinito em graça e em misericórdia. Aleluia. Coloque-se de pé nesta noite. O Senhor, Ele não aceita metade de nós. Ele quer a casa por completo. Ele quer a nossa vida por completo. Ele quer ocupar a casa toda. E o quanto da sua casa, quantos cômodos da sua casa, se você fosse uma casa com cômodos? Quantos cômodos Ele está ocupando aí dentro de você? Hoje é noite de nós dizermos para Ele: Pai, encha toda a casa com a sua presença. Encha a tua casa com a tua presença. Nós não queremos somente, Senhor, aquilo que está nas suas mãos. Nós queremos buscar a sua face. Aleluia. Eu não sei como essa palavra fala ao seu coração nesta noite. Eu não sei como está a sua vida perante o altar do Senhor. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis. E a única coisa que pode nos sustentar diante de tudo isso é a presença do Senhor. Então não deixe, não abra mão daquilo que é mais importante para você nesta noite, que é a presença do Senhor. Nós vamos orar agora, e se essa palavra falou ao seu coração, converse com o Pai Celestial. Assim como Ele ouviu o clamor de Israel, Ele ouve o nosso clamor. Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Pai, Deus de graça, Deus de amor e Deus de misericórdia. Deus, como nós somos falhos, como nós somos pecadores, como erramos e muitas vezes entristecemos a Ti, ó Pai, com as nossas atitudes. Quantas vezes, Pai, estamos tão entretidos, Pai, com as nossas atividades do dia a dia. Quantas vezes, Senhor, estamos preocupados com outras coisas. Mas, Deus, nesta noite nós pedimos perdão a Ti, por muitas vezes o nosso coração não estar totalmente entregue a Ti. Pai, que nesta noite nós possamos, ó Pai, nos entregar por completo a Ti, entendendo, Senhor, que o Senhor é o Rei das nossas vidas e que nós não somos nada sem Ti, nada sem Ti, nada sem a Tua presença, Pai. Nós entendemos que assim como Israel sem a arca, nós não somos nada sem a Sua presença, Pai. Esteja conosco, nos direcionando, Senhor, falando aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir, ó Pai. Tira de nós tudo aquilo que tem, Senhor, ocupado o Seu lugar, ó Pai. Senhor, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, da nossa casa, Senhor. Que nós venhamos entender, ó Pai, que o Senhor é o principal. E que tudo na nossa vida seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. A palavra do Senhor é poderosa. E a palavra que hoje a Karen trouxe, a palavra que Deus tem colocado no meu coração. Nós precisamos aprender a viver diante do Senhor, tendo cuidado das coisas do Senhor. Nós temos que buscar a presença do Senhor para que a glória de Deus desça sobre nós. Quando nós sentirmos a glória de Deus descendo sobre nós, sobre as nossas vidas, a nossa vida é transformada de tal forma que nada mais vai ser igual. Isso só é possível através da presença de Deus. Amém, igreja? Nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Eu peço para os irmãos sentarem um instante. Quando nós participamos da ceia do Senhor,
também é um momento de muita reverência. Porque quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos colocando na presença do Senhor, lembrando que, se nós estamos aqui, se nós temos a oportunidade de falarmos com Deus, é porque um dia Jesus morreu lá na cruz por nós. Ele entregou a vida dele em nosso lugar, porque nós estávamos separados de Deus. E porque Ele fez isso, Ele nos reconectou novamente a Deus. Aqueles que entregarem suas vidas, aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador, esse, na verdade, se torna nova criatura, se torna filho de Deus. E aí, como nova criatura, nós podemos participar deste momento tão especial. E a Bíblia diz que quando nós participamos da ceia do Senhor, todas as vezes que nós participarmos, nós vamos lembrar de Jesus, até o dia que Ele virá. Igreja, isso é tão especial. Você sabe que em Cristo, porque Jesus morreu por nós, aquele que reconhece isso, aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, a sua vida, segundo Colossenses 3:3, está guardada em Deus, através de Jesus. A sua vida foi guardada por Deus. Então você vai participar desse momento sabendo que a sua vida está sendo guardada por você, foi guardado lá no trono, junto com Deus. E isso, irmãos, não tem nada que possa ser maior do que isso. Então quem é que pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que estão em comunhão com a sua igreja. Aquele que reconheceu, aquele que creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que entregou sua vida para Jesus, aquele que foi batizado, este pode participar da ceia do Senhor. E nós vamos agora, nesse momento, participar da ceia. Nós vamos eu vou ficar de máscara porque eu estou falando, então para que, por isso que eu estou de máscara agora. Nesse momento que nós vamos participar da ceia do Senhor, primeiro nós vamos servir o pão e vamos servir do cálice. Você receba o pão e receba o cálice, mas você não coma dele ainda. Nós vamos depois todos juntos, vamos comer do pão e tomar do cálice. A Bíblia diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então esse é um momento, igreja, que é para você examinar-se a você mesmo. Cada um olhe para você mesmo, que você olhe para a sua vida, como você está diante de Deus. E se o Espírito Santo mostrar para você que tem alguma área da sua vida que você está em dívida com Deus, que você está em pecado, é hora de você se colocar diante de Deus, de você pedir perdão, de você se reconciliar com Deus e participar deste momento. Não deixe de participar, mas reconheça que você precisa mudar. Se há algo na tua vida que te impede, que você assuma o compromisso de se reconciliar com Deus, mas não participe deste momento de forma indigna, porque aquele que come e bebe do pão e toma do cálice, aquele que come do pão e bebe do cálice indignamente, ele se torna réu do corpo e do sangue. Eu vou pedir para que o Edivaldo e a Hilda venham até aqui à frente, para que eles sirvam a eles irão servir, para que a gente não aglomere aqui na frente, eles vão servir, vai passar em cada lugar e vão estar servindo. Primeiro a Hilda, pode ir, Hilda, começa por aqui, vamos servindo, depois servimos do outro lado. E aí você não coma do pão e nem beba do cálice, depois juntos nós vamos comer.
brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Mais que a neve, não, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Amém. Senhor Jesus, naquela noite em que ele foi traído, ele tomou a mão, ele tomou em suas mãos aquele pão que simbolizaria o corpo dele, que iria ser partido por nós. Eu sempre, quando ministro a ceia do Senhor, eu fico pensando o que se passava ali no coração de Jesus, porque ele sabia que aquele pão que ele iria partir representaria o corpo dele, que iria ser partido por nós no dia seguinte. E ele partiu aquele pão e disse: esse é o meu corpo, que será partido por vós. E da mesma forma, Jesus, ele tomou aquele cálice, e ele disse: esse é o cálice do meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que será derramado por vocês. Nós vamos orar agora, consagrando esses elementos ao Senhor. E logo em seguida nós iremos comer do pão e beber do cálice. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós consagramos esses elementos a Ti, Pai. Ó Deus, e agora, Senhor, ao comermos desse pão, Senhor, e tomarmos desse cálice, Pai. Ó Deus amado, que o Senhor esteja, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, falando de forma especial com cada um que está aqui, Pai. Ó Deus, e que cada um de nós, Pai, possa verdadeiramente estar discernindo esse momento, Pai, tendo entendimento desse momento, Senhor, que este é o momento, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, para nos lembrar, Senhor, de que nós estamos aqui, foi porque o Senhor morreu por nós, Pai. Ó Deus, ó Jesus amado,
ao tomarmos esse cálice, Pai. Ó Deus, que possamos lembrar, Senhor, que os nossos pecados foram lavados, Senhor, porque o Senhor derramou esse sangue, o seu sangue, lá na cruz por nós. Nós te agradecemos e nós consagramos esses elementos em nome de Jesus. Todos comam do pão. E todos tomem do cálice. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos chegando ao final desse culto de adoração. Eu posso dizer que eu senti a presença do Espírito Santo de forma poderosa esta noite na minha vida. Você pode dar um glória a Deus se você sentiu mesmo. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E que no decorrer dessa semana, que possa ficar no teu coração cada palavra que aqui foi ministrada. Que possa ficar no teu coração aquele momento que você sentiu a presença do Espírito Santo aí falando com você através do louvor e através da adoração. Que esse culto não acabe aqui, mas que ele se estenda por toda a semana na tua vida. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A igreja receba a bênção. Vamos encerrar assim este momento. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor profundo, insondável amor de Deus e a maravilhosa, gloriosa, poderosa presença do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos que aqui está no decorrer dessa semana, e a igreja do Senhor que aqui está, diga amém. Vão em paz, que o Senhor vos abençoe. Uma salva de palmas ao nosso Deus.